Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo e neste vídeo vamos falar sobre os nacionais que aconteceram ao redor do mundo semana 3, beleza? Justamente aquele que aconteceu do Brasil, da França e tantos outros. Será que alguém já foi de lenda? Como é que tá o seu herói? Será que teve alguma vitória expressiva ou pelo menos chegou numa final, coisa parecida? E o meta, como é que fica a partir de agora? Pois bem, esses e outros pontos é o que iremos discutir neste vídeo. Mas antes, já é inscrito? Se inscreve, já deixa o like que eu tenho certeza que você vai se esquecer, então já aperta esse botão para poder fazer com que o canal continue crescendo. E você vai comprar na liga? Poxa amigo, utilize o cupom FelipeJC e faça com que os seus cupons que você iria adquirir sejam em dobro. Ok, feito todos os anúncios, vamos lá então para o quadro do Live Legend, que é isso que nos importa afinal de contas, né? Então aqui é o seguinte, a gente tinha estes heróis aqui, os mais próximos de conseguir chegar na lenda, eu destaco esses 6, tá? Os demais é interessante você saber como evoluiu, mas não é bem assim o foco do vídeo em si. Tá bem, então eu vou começar justamente por ela, a minha querida Dash.io, que estava com seus 838 pontos. Dificilmente eu consegui chegar num quadro de lenda já nesse final de semana, mas poderia somar pontos importantes aqui para chegar nesse final, tá? Depois nós temos a Syndra, Kassai, que cresceu muito, não é? Você veja que ela conseguiu 15 pontos, mas ela estava com um volume de players bem significativo. O Fai, que zerado aqui, só que muita gente passou a utilizar o Fai depois dessa última coleção. Victor, que era aquele grande... o personagem que todo mundo imaginava que ele já fosse ser banido na semana passada, mas que não aconteceu, infelizmente, para mim. E a Prism, que todo mundo queria que fosse embora há muito tempo, fora aqueles que jogam com a própria personagem. Todo o restante tinha muito desejo que ela já fosse embora há muito tempo. E veja que curioso, eu nunca tinha visto isso, pelo menos. A gente tem 2 primeiros lugares, né, que isso não é relevante, mas é só alguma curiosidade mesmo. 951 pontos para ambos, tá? E como ambos têm mais do que 2 anos de que foram lançados, eles pontuam já com 1.5. Que é isso? Para você que é novo, vê só. Aqui em cima vem mostrando, ó, se o herói ele foi lançado há menos de 1 ano, ele vai ter os pontos que iria adquirir do evento multiplicado por 0.5, ou seja, vai receber a metade. Se ele tem entre 1 ano a 2 anos, vai receber exatamente 1 ponto, e se tem mais do que 2 anos, que é o caso da Prism e do Victor, e do Fai sem dúvida alguma, e da Kassai e da Syndra não tenho certeza, a Hunted não tenho certeza, mas enfim, desses 4 aqui, da Dash.io também, do Bravo também, tudo vai pontuar com 50% a mais. Então tenha isso em mente quando a gente for ver a pontuação que cada um vai receber, que eu já anotei aqui para ficar mais fácil da gente conseguir prosseguir no vídeo, tá bom? Ok, falado isso tudo, o que a gente vai ter também a respeito de como foi o meta daqui do Brasil, como foi o meta em outras regiões do mundo. A gente vai chegar nesse ponto também, mas vamos finalizar aqui essa parte referente ao quadro de lenda. Vê, eu anotei aqui do meu lado os vencedores em cada país, tá? Para que a gente consiga ter uma visualização legal. Tá. Começo então por aqueles que conseguiram apenas uma única vitória, o personagem, né, que conseguiu apenas uma única vitória. Eu tenho aqui que no México a Puffin incrivelmente ganhou, tá? Eu achei assim bem interessante porque assim, daqui a pouco a Dash.io vai embora, né? Isso é fato, ela tá com 800 e tantos pontos. Já deve chegar no final aí da temporada dos nacionais com 900 e tantos, ainda sendo, eu imagino, uma opção viável para você jogar eventualmente o Battlegrounds da Flow, ou então o ProQuest, quem sabe, né? Se não tivermos muitas vitórias nos Battlegrounds que vão acontecer, nela nos ProQuest que vão acontecer lá em outubro, tá? Outubro, novembro, talvez ela ainda seja uma opção viável. Então, é interessante você ver uma Puffin que consegue performar, tá conseguindo aqui aos pouquinhos encontrar seu espaço. Ela só tinha 18 pontos, muito pouquinho, porque não tem muito o que você utilizar a Puffin até então, até essa última leva que nós tivemos da coleção de homens, né? Porque aí com Homens de Third Age a gente teve tivemos algumas cartas bem interessantes que você faz um efeito parecido com o Spark of Genius, conseguindo pegar, no caso da Puffin, Cogs, né? Ou então sendo o outro ataque 0/4 com Go Again. Enfim, você tem aqui mais recursos específicos para a mecânica da Puffin.
Então fez com que ela conseguisse encontrar aqui um espaçozinho. Além de que, como não é uma personagem muito jogada, as pessoas não têm tanta familiaridade de jogar contra. Isso faz com que sejam pegos de surpresa por não terem estudado aquela matchup. Isso é outro ponto importante aqui quando você utiliza personagens pouco usuais até aquele instante. Ok, então, Puffin fez seus primeiros pontos. Curioso ainda é que faço aqui uma menção que o colega que venceu lá no México, ele esteve aqui no nosso calling e eu lembro bem porque ele estava jogando Showdown e eu estava lá à frente do Showdown naquela ocasião e ele foi avançando, foi pro top 8, depois foi pro top 4, depois foi pra final contra o Marcão e acabou perdendo, né? Ele jogou de Dromai, o Marcão estava jogando de Ira e levou a melhor, deixou o título aqui no Brasil. Mas lá no México ele ganhou com a Puffin. Depois na Bélgica a gente vai ter a Dashayo. A Dashayo ela vence aqui conseguindo seus 25 pontos, só que como tem um multiplicador, 37 pontos para Dashayo. Chegando depois a gente vai fazer essa conta de quanto ficou no final. Taipei, Kassai levou, Kassai levando 25 também, 37 pontos e meio. Taipei também tem 25 pontos. E aqui é uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas assim, a China é dividida em 3 partes, em 2. Você vai ter Taipei, você vai ter Hong Kong e você vai ter China o restante. E é estranho porque assim, a China acabou de chegar no Flash and Blood de uma forma mais intensa. E de repente você ter 3 macro-regiões, se eu não me engano esse é o nome correto, é esquisito. No Brasil a gente já tem aqui há um bom tempo um volume muito grande e a gente só tem essa base, né? Eu sei que uma das coisas importantes para conseguir fazer com que isso se expanda é a quantidade de juízes. Então você tem interesse em juiz? Pô, amigo, faz logo essa prova, se torna juiz, passa a atuar nos ProQuest da vida e você eventualmente consegue um lugar ao sol ali, tendo a oportunidade de jogar no Nacional. Não sei se vocês separaram, mas tinha muito juiz novo lá. No Nacional, no Side Events, foi bem legal porque teve a oportunidade de dar chance para essas novas pessoas, novos juízes poderem praticar. Ok, então, seguindo Hong Kong, quem ganhou foi Grieve Bones. E aqui é interessante porque essa tinha sido a call por conta do Nacional americano, né? Que foi no final de semana número 1, inaugural. E ele quem ganhou. Só que, diferente do que muita gente imaginava, ele não conseguiu performar tão bem nos finais de semana subsequentes. Ou seja, no 2 não apareceu, no 3, que é o de agora, somente uma vitória, tá? Que foi justamente em Hong Kong. E como ele lançou entre 1 ano a 2, você vai ter que ele vai pontuar apenas o normal, né? Não vai ter o multiplicador, vai ser igual a 1. Então, como era 25 pontos lá, permaneceu com 25. Eslováquia, Vincent. E Vincent aqui é bem pouquinho, né? Era só 5 pontos. E aqui, no caso, como a coleção ela já é meio antiga, né? Então, vai ser Dust to Down. Então, ela vai ter aqui, ao invés de 5, vai ter 7,5. Só que, cara, a Vincent é impressionante. Eu fui vendo como ela foi aumentando ali a sua participação do número de players, utilizando esse personagem, e como ela foi vencendo alguns torneios, mas ela ainda tá com pouco ponto. Isso eu achei impressionante. Ela tá ainda com seus 200 pontos. Achei pouquíssimo para o que ela tá conseguindo proporcionar no meta atualmente, tá? Então é um pick que eu acho legal para você eventualmente pegar uma pool e poder jogar por bastante tempo. Bastante tempo já não sei, né? Porque ela multiplica por 50% a mais. Só que, cara, 200 pontos é muito pouco e tá jogando bem. Então fica aí a sugestão. Yao, nós tivemos 2 campeões, tá? A gente teve tanto na Coreia do Sul como na Finlândia. Cada um desses 2 campeonatos pontuavam 10 pontos cada um. Não tem multiplicador, o Yao ainda não fez 2 anos, então aqui ele tá levando 20. E aqui nós chegamos no Brasil com o Ocílio. Parabéns a todo mundo que participou no Nacional. Eu não pude estar dessa vez por conta de uns problemas familiares de saúde, não deu. Espero que na próxima ocasião esteja aí com vocês e vai ser uma grande festa. Espero poder participar disso tudo com todo mundo. Pô, tô com saudade aqui de várias pessoas. Eu estive no colo, mas mesmo assim tiveram pessoas que não pude ver, porque não estiveram lá mesmo ou que não tive tempo, uma pena. Enfim, Ocílio ganhou. O personagem, né? Ganhou, e na Holanda também foi o Ocílio, cada um levando seus 25 pontos, então o Ocílio ainda pontua incrivelmente, tá? Eu jurava que Rosetta fazia mais do que 2 anos, mas não, tá dentro ainda desse intervalo, então o Ocílio levando 50 pontos.
Chipre, Zig ganhou, incrível isso, e na Dinamarca também. Zig ganhou, cada um desses pontuava bem pouquinho, um pontuava 5, outro 10, 50%, né? Acabou de lançar, então só vai levar 7,5 pontos, são os primeiros pontinhos do Zig legal, da Zig nunca sei, então fica aí o registro. E a grande expectativa que realmente se estava era quanto a Prism, amigo, a Prism vai, não vai, como é que fica? Prism ganhou onde? Na França e ganhou na Islândia. Na França 25 pontos, indo para 37,5 com multiplicador. E na Islândia 5 pontinhos apenas, mas aí passa para 7,5. E como ficamos então, depois de todos esses pontos que foram distribuídos para esses personagens? Eu vou somente pegar aqui da Dash.io para frente, tá? Para ficar mais rápido. Na verdade eu vou falar também do Auxílio, porque o Auxílio tem pontuado bastante, tá? E do Grave também. Pronto, acabou. É isso. O Grave, ele sai dos seus 469 e vai para incríveis, cadê? 494, tá? Isso eu estou apenas pontuando o que foi recebido a partir dos nacionais, tá bom? Porque eu sei que tiveram Battlegrounds por aí, que também vão entrar nessa conta. Então, talvez quando tiver atualização aí no final da noite de amanhã, da segunda-feira, vocês já possam ter um número, vocês podem ter um número diferente, mas por conta dos Battlegrounds também serem computados nessa conta e eu não coloquei. Tá bem? Que aí não tem como saber. Aliás, até tem, mas ia dar mais trabalho ainda do que eu já tive. Tá bem, o que mais agora? A gente saiu do Grave, Auxílio que tem ganhado muito ponto. Ele vai para quanto agora? Ele sai de 616 e vai para 666. Você que gosta de números peculiares. Então, Auxílio indo para 666. Beleza. O que mais aqui a gente vem? Agora sim, Dash.io. Ela sai dos seus 838 e vai para os seus 875. Tá? Então, ela já chega mais uma vez no range. Ela já estava, né? Muito próximo de virar lenda a qualquer tempo. Vai depender muito do que acontecer nesse final de semana 4 e 5, é claro. Mas eu tenho a expectativa de que ela não vai embora mesmo depois do Nacional. Eu vi que nas finais ela apareceu até com uma frequência razoável, tá? Então, assim, foi um detalhe para que ela não conseguisse mais pontos. Mas eu via que ela ia para a final contra a Yao, é muito difícil. Ou contra um Victor. Aliás, contra Victor não foi. Porque aqui, como vocês puderam ver, Victor não ganhou um Nacional neste final de semana. Cara, faltava nada para ele conseguir. Se ele ganhasse um nacional importante e um nacional mediano, ele ia embora, cara. Mas não ganhou nesse final de semana. No final de semana passado não ganhou números suficientes para fazê-lo com que fosse embora, né? Ganhou 53 pontos, como vocês podem ver aqui. Então ele permanece aí como uma opção viável, hein? Curioso que no nosso nacional, no top 8, nós tivemos não um nem dois, tivemos 3, cara, quase 50% do top 8 formado por Victor. Afinal, tivemos um Victor, mas aí contra o Auxílio realmente fica uma situação bem delicada. Beleza, e justamente, né, a questão do Victor tá com essa dificuldade de ir embora, de fazer esse último passo é por conta do Auxílio, né? Me corrija se eu estiver errado. Ok, dito isso, o que mais a gente vai ter? Então passa a Dash, aqui curiosamente não tivemos a Syndra. Eu verifiquei que em alguns nacionais ela se fez presente no top 8, mas a Syndra perdeu um pouco as forças, até porque muita gente que estava jogando de Syndra foi para Fai. Os dois são dracônicos, não é? Os dois têm uma mecânica mais ou menos semelhante. Tudo bem que um usa Emberblade, geralmente, né? A outra usa as kunais, recupera, um usa Phoenix Flame. Tá, mas tem ali suas... A pool é muito semelhante, né? Então você vai ter a Mask, o outro não tem a Flick, mas tem a Shuko para dar mais um. Enfim, são duas opções boas no momento e que acabam dividindo os jogadores que iria optar por um deles. Eu digo assim, vamos imaginar que nós tivemos 100 jogadores de Syndra. Agora não necessariamente são 100, digamos que são 70 Syndras e 30 Fais. Você consegue ter esse movimento dentro desse mesmo grupo de pessoas que iriam jogar com esse personagem que acabou se diluindo nesses dois, tá? Pelo menos essa é a minha sensação. Kassai, como já falei, não sei se disse, se não falei, já repito aqui agora, sai de 854 e vai para 891. Então, mais uma vez aqui, assim como a Dash, eu imagino que
ela ainda sobreviva aos nacionais e que seja uma opção viável ainda para o Battlegrounds da Flow e por aí vai. Beleza? Victor, como disse, não deu, infelizmente. Permanece aí como uma opção viável para você poder jogar. E a Prism, amigo, a Prism conseguiu quantos pontos? Ela estava com 951, conseguiu seus 45 pontos, foi para 996. Quer dizer então que você pode jogar de Prism? É isso mesmo? Acontece que a Prism, meu amigo, ela ganhou realmente somente esses dois nacionais que eu mencionei, indo para 996. Porém, esse dado aqui é o único que eu tenho referente aos Battlegrounds. Eu soube que ela ganhou Battlegrounds. Quantos pontos ganha aquele que ganha um Battlegrounds? Vamos ver? Sobe aqui. Cadê? Passei direto? Passei aqui. World Championship, Pro Tour, Battlegrounds. 10 pontinhos. 10 pontos. Quantos pontos ela tinha? 996, indo então para 1006. Então, oficialmente, teremos o banimento, não é essa palavra, a aposentadoria. Vai pro INSS. Syndra chama, a gente tá te chamando porque você, hoje à noite, hoje não, quando é? Segunda-feira à noite, provavelmente você vai estar indo embora e, enfim, muita gente vai comemorar. Afinal de contas, é uma personagem que dá muita dor de cabeça e até para os players, tá, que jogam com ela, torram os seus neurônios, porque são muitas opções que você pode fazer, o Figment que você vai pegar, a resposta que você tem que dar, o Spectra que vai acontecer, meu Deus, isso enquanto juiz também é um alívio. Vamos ter o League of Legends sempre, mas pelo menos no formato principal ela vai embora. Não vai fazer falta, pelo menos para mim. Enfim, gostou desse conteúdo? Curte, se inscreve e eu te vejo na próxima. Tchau!